Bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso show, que é um projeto contemplado pelo Prêmio Manaus de Conexões Culturais, Lei Aldir Blanc, uma realização da Fundação Municipal de Cultura e Turismo, Manaus CUT. Em primeiro lugar, queremos agradecer a Deus por estarmos aqui e a todos que nos assistem nesse momento, que nos acompanham pelas nossas redes, pelas redes da TV Encontro das Águas. E vamos conhecer um pouquinho do que é o projeto Manaus em Choro e Verso. Um estilo peculiar de interpretar diversos gêneros da música europeia, como a polca, a valsa, trazidos pela corte portuguesa no século XIX, deu origem ao choro, gênero musical que se tornou um símbolo da cultura brasileira. Nesse mesmo período, a cidade de Manaus, com o advento da borracha, destaca-se como uma importante capital, tanto econômica quanto culturalmente, com infraestrutura urbana e paisagística moderna, tornando-se a sede dos negócios e um importante centro cultural do país. Tendo esse contexto como ideia central, o projeto Manaus em Choro e Verso nasce com o intuito de reviver momentos marcantes da história de Manaus, através da poesia e do gênero musical brasileiro, que ficou conhecido como chorinho. Trata-se de um espetáculo poético musical. Além de prestar uma homenagem à cidade de Manaus, o show traz de volta à cena o choro como uma forma de promover o reavivamento da importância desse gênero musical para a história da música popular brasileira. Então, esse é um pouquinho da concepção do nosso trabalho, do nosso projeto, e o Candinho agora também vai dar um bom dia para todos vocês aí, que é o grande autor de toda essa obra que nós vamos ter o prazer de assistir aqui agora. Bom dia. O que nós viemos aqui trazer é um passeio pela cidade, pela história e pela vida de Manaus. Eu queria colocar um texto para dar início a esse trabalho. Manaus é uma canção de movimentos vivos, onde um solo de flauta, de sax, de um piano e de um violino se harmonizam de um jeito bem brasileiro aos acordes de violões e o toque de um pandeiro, para nos levar numa viagem pelas esquinas do tempo, pelos momentos da história e pelas lembranças guardadas com carinho dentro de cada um de nós. E essa canção, recheada de saudade, de alegria, de paixão e de poesia, que nós vamos tirar da alma e apresentá-las hoje aqui. Bem-vindo a Manaus em Choro e Verso. Pois é, mesmo com essa situação que nós estamos vivendo, né? Mas temos assim o merecedor de nossos aplausos, de grandes aplausos. E vocês aí de casa, com certeza, estão aplaudindo a gente nesse momento. Então, apesar desse momento que atravessamos, né? Desse distanciamento a que nós estamos obrigados, Manaus em Choro e Verso também é uma oportunidade de manter vivo esse contato com a vida, com a arte, com a história e com o patrimônio cultural. E eu vou dizer assim, e isso só é possível
aqui. Nós contamos hoje aqui para a realização desse trabalho com a participação de grandes músicos maravilhosos que estão aqui hoje fazendo parte desse momento tão significativo para nós. Então, vou começar por aqui mesmo, né? Nós temos o nosso querido Célio Vulcão no piano, nosso querido Moisés Araújo no violão de 7 cordas. Aqui o nosso grande poeta e compositor Candinho no violão de 6 cordas. Rafaela Bittencourt no pandeiro. Carla Seixas no violino. E nosso maestro Enio Pietro no sax e flauta. Então, sejam todos muito bem-vindos. E com vocês, Manaus em Choro e Verso. Chorinho, Mercado Adolfo Lisboa. Então, como o Candinho bem disse, esse show é marcado de saudades e esse passeio pela nossa história. Então, cada chorinho está contextualizado num momento da história da cidade, num lugar importante da história da cidade de Manaus e também com a própria vida. Os lugares que fizeram parte também, que marcaram a nossa história, na nossa infância, na nossa juventude, por onde nós passamos aí
ao longo da nossa existência. E agora eu convido aqui o nosso querido Davi Almeida. Aplausos para o nosso querido Davi, que vai recitar um poema nesse momento assim que está fazendo justamente essa ligação com os tempos que nós tivemos, que nós vivemos aqui. Todos os chorinhos e poemas são de autoria do poeta e compositor Candinho. Calamos o canto dos pássaros, o murmúrio das águas, os animais. E esse silêncio sussurra na nossa consciência e não nos deixa sossegar em paz. A alegria acendia o sol no rosto das crianças e brincava com elas pelo chão da manhã. Brincava de construir na areia cidade de sonhos, mas sem prédios tão altos para apagar as estrelas dos nossos olhos. E sem carros tão velozes para espantar as pessoas e a paisagem de perto de nós. Nossos olhos se embalavam nos pássaros, pelos galhos, corriam com as crianças e descansavam no verde das folhas derramadas pelo chão. As águas saltitavam em festa, dançando ao som da alegre sinfonia das corredeiras, numa chuva de prazer e contentamento. Era assim que se banhavam nossos finais de semana e nossos feriados, e foi assim que se banhou a nossa infância nas cachoeiras do Tarumã. A euforia nos acordava cedo, íamos encontrar o amanhecer pelo caminho e seguíamos juntos. Daí então, tudo era brincadeira, tudo era alegria e tudo nos alimentava a alma. Hoje, de tudo que era vida e brincava entre nós, quase nada ficou. De todo aquele tempo de viver e de estar com a natureza, tempos de felicidade, ficou a lembrança molhada de tristeza, nesse poema banhado de saudade.
Esse foi o chorinho Cachoeira do Tarumã. Né? E como vocês podem perceber, assim, a intenção do Candinho nesse trabalho também é manifestar através da melodia, através dos instrumentos que foram escolhidos para solar cada chorinho, esse sentimento, assim, por estarmos perdendo um pouco dessas maravilhas que faziam parte da nossa cidade. O próximo chorinho é Igarapés de Manaus.
Então, quem não se lembra, principalmente os da nossa geração, do tempo em que atravessávamos para o bairro de Aparecida, nas Catraias, né? Próximo Chorinho, Porto das Catraias. Então, você pode perceber aí que nos solos do violino aí a gente tem a sensação de estar vendo o movimento das catraias, assim, né? E nós vamos... vocês podem nos acompanhar e nos assistir pelas nossas redes sociais, né? Facebook, Instagram, pelas redes sociais da TV Encontro das Águas, né? O nosso Facebook, nosso contato é Candinho e Inês, né? E da TV Encontro das Águas.
Eu gostaria também de agradecer aqui à Secretaria de Cultura e Economia Criativa, que está aqui nos concedendo esse espaço para que a gente esteja aqui realizando esse show. E vamos novamente ter aqui a participação do nosso querido Davi Almeida. Não vamos chorar o leite derramado. O tempo não volta jamais. A borracha apagou-se. Apagou os seringais. Mas acendeu as luzes da cidade. Mas estendeu as pontes sobre os igarapés. Ergueu prédios suntuosos. Fez correr o bonde nos trilhos. E o orgulho em nossa alma. A borracha apagou-se. Mas apagou-se. Importou um porto para portar os navios e abriu as portas para deixar entrar a Europa, a América e o Oriente. Trouxe todos para cá. Ergueu o teatro, acendeu as luzes do palco e a alegria em cada um de nós. A borracha apagou-se? De fato. Mas iluminou as ruas e a vida, onde antes só havia escuro e mato. Manaus de antigamente.
Então, um dos lugares importantes, significativos, assim, na história de vida do Candinho, que sempre percorria por ali, pela área do mercado, pelo porto. Então, ele também resolveu compôs um chorinho para homenagear o cais do Porto de Manaus. Então, Noite no Cais do Porto.
Então, nós gostaríamos aqui de dar um alôzinho aí para alguns amigos que estão nos acompanhando nesse momento. Elvis Santos, Selma Passos, Fabiana Rodrigues, Taniusca Souza, nossa querida amiga Taniusca Souza, Alba Rodrigues, Alice Freitas, que também estão ligadinhos aí no Manaus em Choro e Versos. Então, agora, vamos ainda continuando fazendo esse passeio pela Manaus Antiga, né? Agora, vamos com o chorinho No Tempo dos Bondes. Então, depois desse passeio no bonde, né, tempo dos bondes, convido novamente o nosso querido Davi para fazer mais uma participação com a poesia Lavando o Pão de Cada Dia. O dia acordava com as canções das lavadeiras. As batidas das roupas despertavam as pedras adormecidas e as lavadeiras cantavam. Cantavam e a alegria se afinava nas suas melodias. Cantavam levando as manhãs nas suas roupas. Cantavam lavando o cansaço
nas suas cantigas. Conversavam alto, enxaguando as preocupações nas suas conversas. Conversavam, e o tempo se acomodava entre as pedras para conversar com elas. Sorriu mais alto do que a fumaça dos seus cigarros, só não mais alto do que os seus sonhos de ser mãe. Enquanto isso, o sol se embalava ao vento nas cordas do varal, esperando as roupas para se enxugarem cada uma delas e vestir o dia com todas as cores. Quando ia embora, saía limpo, claro e cheiroso, como se fosse novo, deixando no coração das lavadeiras a alegria. Estava lavado o pão de cada dia. Uau! Esse chorinho que nós acabamos de ouvir chama-se As Lavadeiras da Pancada, que eu gostaria que o nosso poeta, né, o Candinho, falasse um pouquinho desse sentimento, que justamente faz parte da história, da infância dele, do tempo que ele pulava ali no igarapé do 40, né? Tinha umas pedreiras, onde ele ficava ouvindo o canto das lavadeiras, que está dito aí na poesia que o Davi acabou de recitar, e ele pode falar mais um pouquinho sobre isso aí. Na verdade, essas três músicas, As Lavadeiras da Pancada, Velha Boca do Imboca, e a próxima, que é o Parque Amazonense.
todas elas fazem parte da minha infância, da minha vida. Ali as lavadeiras da Pancada, a Pancada, o Igarapé da Pancada, na verdade, era o Igarapé do 40. E nós nascemos ali naquela área. Naquele trecho, havia uma área onde as senhoras iam lavar roupa lá naquele espaço. Inclusive a minha mãe ia. E eu era menino, eu ia brincar lá na beira do rio, na beira do Igarapé. E foi lá que eu trouxe essas lembranças, foi de lá que eu trouxe esse poema e essas músicas. E Velha Boca do Imboca, que é a próxima música também, é o local, o trecho onde eu nasci, lá no Educandos. Então, tudo isso faz parte da nossa infância. É uma lembrança saudosa. Na verdade, esse show é um olhar saudoso sobre a cidade, sobre a vida e sobre a história de Manaus. Aplausos aqui para o nosso poeta e compositor Candinho. Como ele mesmo já acabou de dizer, esse momento do show está bem relacionado à história, à infância. E agora com vocês, Velha Boca do Imboca. Pronto? 1, 2, 1 e 2 e.
Isso é Manaus em choro e verso, gente. E lembrando que é uma realização da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, Manaus Cult, através do Prêmio Manaus de Conexões Culturais, Lei Aldir Blanc. Eu gostaria, assim, de fazer mais um comentáriozinho rápido sobre esse próximo chorinho, que se chama Domingo no Parque Amazonense, que também está retratando um momento da infância, e até onde o nosso amigo Davi também faz parte dessa história. E assim, eu gostaria assim, de fazer de chamar a atenção de vocês que estão nos assistindo, para que esse chorinho ele se inspirou assim numa partida do Rio Nau, digamos. Quem não sabe quem foi o Rio Nau? Rio Negro e Nacional, no Parque Amazonense ainda. Então, quando você ouve o chorinho, você tem a impressão assim, que está numa partida de futebol com direito a contra-ataque e até gol, gente. Vocês vão ter a oportunidade de observar isso nos solos de violino, e a gente vai ter o prazer de apresentar esse momento tão especial da história e da vida do Candinho para vocês. Mas o Davi também quer falar alguma coisa? Agora, Candinho, faz outra poesia para essa aqui, porque lá no Parque Amazonense vão construir 8 blocos dentro do parque. Vai dar maior confusão, como deu quando colocaram a delegacia lá. Houve protesto, inclusive eu fiz matérias e tal, né? Mas agora vai ser verdade, vai ser 8 blocos com apartamentos, né? Vai ser condomínio Parque Amazonense. Então vamos relembrar o parque, agora vai ficar na nossa memória, na nossa lembrança, porque, infelizmente, é mais um espaço da nossa cidade, né, que vai estar sendo modificado. Então, com vocês, Domingo no Parque Amazonense.
não só, como teve até gol neste chorinho. Muito bem. Eu quero aqui agradecer mais uma vez a todos que estão nos assistindo nesse momento aí pelas nossas redes, pelas redes da TV Encontro das Águas. Aqui eu quero mandar um abraço grande, carinhoso para o nosso amigo Gerson, Sônia, do Brasil, que está ligadinho aqui com a gente, Jorginho, e tantos outros amigos que estão nos assistindo nesse momento. Obrigada a todos pelo carinho, e um carinho especial aí para o seu Irani e a dona Francisca, são meus pais, que estão também assistindo ao Manaus em Choro e Versos. E eu convido vocês mais uma vez para mais uma participação do nosso querido Davi Almeida, fazendo uma homenagem à Nossa Senhora da Conceição, a nossa protetora. Poderia ser um fortemente armado, para defender a cidade e expulsar os invasores. Mas, diferente disso, um olhar bondoso e braços abertos de anfitriã a receber seus convidados. Postada na porta da entrada, em frente ao porto, dando boas-vindas a quem chega, abençoando quem parte e considerando quem fica. Matriz Nossa Senhora da Conceição.
com as bênçãos de Nossa Senhora da Conceição. É esse chorinho. O nome desse chorinho é Matriz Nossa Senhora da Conceição. E agora sim eu quero pedir aqui uma pausa para fazer nossos agradecimentos. Como eu já falei no início, agradecemos a Deus por estarmos aqui, considerando todas as situações que estamos vivendo nesse tempo, né? Estamos vivos, estamos em contato com a arte, estamos tendo oportunidade de levar a arte através das redes sociais, ainda que nós não tenhamos a possibilidade de estarmos com o público presente, mas eu tenho certeza que todos vocês que estão aí do outro lado da telinha, nos assistindo, eu creio que todos estão felizes por estarem conosco nesse momento, depois de um longo tempo aí que nós estávamos afastados dos palcos. Então, agradecemos a Deus por tudo isso. E a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Evento, Manaus CUT, que através do Prêmio Manaus de Conexões Culturais, Lei Aldir Blanc, tornou possível a produção desse evento. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, na pessoa do nosso querido secretário Marcos Apolo Muniz, e de toda a sua equipe. Gente, eu quero assim fazer um agradecimento muito especial assim a todos que nos acompanharam nesse momento de organização, para tomar todas as decisões, para tomar todas as providências. E eu quero agradecer de todo o meu coração ao José Marques, a nossa querida Gessilda, a Solange e a Adonias, que estavam conosco assim mais de perto, nos ajudando, nos auxiliando na realização desse trabalho. Um beijo para vocês, gente. Muito obrigada por tudo. A TV Encontro das Águas, na pessoa do diretor-presidente Oswaldo Lopes e toda a sua equipe. E aqui também eu quero manifestar assim, o meu carinho. A Dina, ao Ney, a Yasmin. Gente, a Yasmin, coitadinha, eu já estava deixando a bichinha aflita de tanto ficar aperreando para a gente providenciar as coisas. Então, obrigada por tudo, gente. Um carinho enorme, um beijo carinhoso para vocês que estão aí nos ajudando a transmitir esse trabalho através da TV Encontro das Águas. A Hudson Alves, que é o responsável aqui pelo som, o nosso querido Hudson. Obrigada, meu querido, pelo seu trabalho, por sua disponibilidade em estar aqui conosco. E a equipe de transmissão que se encontra aqui hoje, ao Márcio Andrade, o Rodrigo Oliveira, o Matheus Henrique, que estão aí possibilitando a transmissão desse show para vocês. Obrigada, viu, gente, aí para vocês. Ao nosso querido Wenderson Figueiredo, da JLM Impresso Digitais, que nos deu apoio, é responsável pela produção do material gráfico. Ao Paulo Braga, que é o designer das artes, da arte gráfica. E aqui também eu quero até pedir desculpas aí por todas as vezes que eu acordei o Paulo tarde da noite para resolver alguma coisa, para adicionar alguma informação no material e tal. Obrigada por sua paciência, viu, Paulo, por tudo aí, por todo esse trabalho aí que você dedicou junto conosco. Ao Evandro Souza, que é o responsável pelo registro fotográfico, que está aqui também, né? A todos os nossos amigos e parceiros de arte, da arte, que gentilmente aceitaram o nosso convite para compartilhar conosco desse trabalho. E, mais uma vez, eu quero registrar e agradecer
ao nosso querido Célio Vulcão, ao nosso Moisés Araújo, a nossa querida Rafaela Bittencourt, a nossa querida Carla Seixas, ao nosso maestro Enio Prieto. Muito obrigada, gente, de coração, por vocês estarem conosco, e ao nosso poeta e compositor Candinho, né? Candinho também quer. E eu quero agradecer a essa pessoa que trabalhou conosco, que está aqui, dando a sua força, minha parceira, minha companheira, a nossa apresentadora, a Inês. E também, assim, aos nossos filhos, né, que estão na retaguarda aí, fazendo os registros, passando as mensagens e dando todo um apoio. A Tatiana, a minha nora Tatiana, Ana Beatriz, o Candinho Júnior, Bárbara Ellen, o meu genro Neto. Então, agradecimento a todos da família. E, claro, evidentemente, ao nosso querido poeta Davi Almeida. Muito obrigada. Alguém quer mais? Uhum. Então, meus amores, vamos dar continuidade ainda aqui ao nosso trabalho. E agora o próximo chorinho. Chegamos, dentro desse passeio, chegamos a um tempo mais atual. Agora nós vamos o próximo chorinho é Manaus dos tempos modernos.
Oi. Então, mais uma vez agradecendo, não é, a todos que estão conosco aí. Nós já temos mais de 300 pessoas alcançadas aí nas nossas redes sociais aí do Candinho e Inês. Então, super obrigada. Aqui um beijo também para a Albaniza, Marinho, que está aí também ligadinha no nosso show, e todos os amigos, gente, que estão nos prestigiando nesse momento. Muito obrigada a todos. E agora o próximo chorinho. Só um pouquinho. Assim, nós chegamos como eu acabei de falar ainda agora, chegamos dentro do nosso passeio aos tempos modernos. E esse último chorinho, o Candinho se inspirou assim já nesse tempo da Zona Franca, do comércio, da movimentação do centro da cidade. Então, esse chorinho chama-se Burburinho no Centro da Cidade. E assim nós encerramos o nosso projeto, o nosso trabalho, e mais uma vez agradecendo mesmo todos vocês que estiveram conosco nessa live. Esperamos poder nos encontrar logo, né, dando continuidade a esse trabalho. O projeto de gravação será em breve, né, já aprovado pelo edital da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Então, nós vamos estar aqui novamente juntos, dando continuidade a esse trabalho. Obrigada a todos que nos acompanharam. Aplausos aqui, vamos aplaudir. Valeu, gente. Obrigada. Até a próxima. Beijo.